Opa! E aí, pessoal? Tudo bom? E aí, Cozen, tudo bom? Deixa eu te chamar aqui pra live. E aí, gente, tudo bem? Cozen recebeu aí? Fala, Thales. E aí, tudo tranquilo? Me escutando Tudo bem? certo contigo? Te escuto muito bem. Tu me escuta? Coisa boa. Te escuto bem. Legal. Sereno. Pô, Show de então, bola. então pessoal, muito boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Hoje a gente vai falar aí com o Guilherme Konzen, que é engenheiro civil, vou deixar ele se apresentar aí. Vamos falar um pouco sobre o caso real de uso do Constructim, né, resultados reais que eles obtiveram usando o Constructim e falar muito sobre boas práticas de uso do sistema, né? Pode te apresentar aí, Konzen. Não, é isso aí. Primeiro de tudo, eu queria te agradecer, né, Thales? Acho muito legal essa oportunidade aí. Muito bom, assim, além de usuário, eu sou um grande fã do trabalho de vocês. Acho que vocês estão indo muito bem. E acho que durante esse case de Sinop a gente conseguiu aí acompanhar até a evolução do Constructim, né? Então isso foi bem interessante. Então, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Conde, sou um engenheiro civil aqui de Porto Alegre. E, cara, eu me vejo atualmente com a missão assim, de tentar unir esses mundos da construção civil, aí, a parte acadêmica, a parte executiva, de projetos. Então, é uma coisa bem legal, assim. Então, para dar um pouco do meu percurso aí, do que eu tenho feito, tá? Eu comecei trabalhando em construtoras, eu trabalhei em duas grandes construtoras, aí, uma a Vinci na França e a outra Tenda aqui no Rio Grande do Sul. Depois eu tive a oportunidade de começar um mestrado na área de gestão de projetos e BIM, na URGS, bem legal. Eu não consegui terminar porque eu acabei indo para Sinop, mas é um dos objetivos desse próximo ano. E depois trabalhando na Projeta BIM com a parte mais de projetos, principalmente com compatibilização de projetos, onde eu pude ter pescar um pouquinho de cada projeto e entender esse mundo aí dos projetistas, que é bem interessante. E agora, mais recentemente, com a parte mais de gerenciamento, né? Então, foram meses bem legais. Então, a minha ideia agora é isso, sabe? Eu acho que o Constructing, ele vem bastante nesse intuito, assim. Como em Sinop, a gente acabou, a Projeta BIM, pegando vários escopos. Então, a gente teve desde a compatibilização do projeto, a coordenação dos projetos e a parte de gerenciamento de obra. A gente precisou de uma ferramenta que fizesse essa integração. E o Constructim ele foi bem importante assim, para a gente, cara. A gente conseguiu, com o Constructim, fazer essa comunicação tanto com o pessoal aqui de Porto Alegre, da parte de projetos, quanto com o nosso escritório, né? Então, acho que foi super importante, eu acho super válido esse papo aí que a gente vai ter hoje. Acho Ó, que vai ser bem legal. ótimo, Conza, muito legal, muito boa a tua introdução aí, mostrar a tua trajetória, né, linkando com BIM também, tecnologia, pô, um cara É isso aí. que estudou na França, então, né, pelo que tu mencionou também, Aham. muito bacana. Só para contextualizar aí para quem está na live, né, o Constructinha é um sistema para acompanhamento remoto de obras e hoje a gente vai tratar diretamente ao ponto, assim, de como ele foi usado, né, nessa integração do MOPR em Sinop, no Mato Grosso, que foi gerenciada pela Projeta BIM, empresa que está sendo representada pelo Cozen, e ele vai falar um pouco sobre boas práticas e como foi o uso do Constructinho lá na obra, como foi tirar as fotos, como foi essa interação com a equipe. Então, acho que tu pode nos trazer aí bons insights aí de como foi o uso do Constructinho na tua obra e de como que isso agilizou toda a comunicação entre teu time, como foi a integração com todo mundo, como isso se ocorreu, né? E porque eu lembro que quando vocês começaram a utilizar o Constructinho foi junho do ano passado, né? Faz bastante tempo, um ano, né? Que vocês começaram a utilizar o Constructinho. A gente nem estava comercializando o produto no mercado e vocês já estavam testando. Então, isso que é que são clientes early users, né? E vocês sempre foram Aham. dando muito feedbacks importantes para a gente. Então, é importante relacionar como foi o uso do Constructim e até salientar as mudanças e as evoluções que a gente teve junto com vocês. Acho que vai ser um papo muito legal e todo mundo vai poder aproveitar aqui. Não, perfeito, eu concordo contigo, assim. Eu entrei na obra em setembro, tá? Então,
o Constructim começou a fazer parte, assim, da minha vida antes de eu ir para o projeto de Sinop, assim. Tinha um colega que estava lá, que iniciou o projeto, que é o Felipe. Enfim, a minha ambientação já começou sendo muito mais fácil por causa do Constructim, porque ele era o responsável por fazer as fotos na época. Então, assim, diariamente eu conseguia ter acesso às fotos que ele fazia. E, claro, ainda na época, como tu falaste, a gente tinha até inserção manual, não era nem automático no sistema. Então, era bem no início da plataforma. Então, cara, foi super importante, até porque a gente começou tendo reuniões com a construtora que ainda não tinha entrado na obra. Então, em alguns momentos a gente se deu conta que a gente precisaria um pouco a estratégia que a gente adotou por onde começar as instalações, principalmente a parte de enterradas, devido a uma estratégia de montagem da estrutura metálica de cobertura que foi feita na obra. Então, por exemplo, a gente tinha, isso é um exemplo, um dos primeiros exemplos que eu tenho com o Constructing, assim, que a gente, eu e o engenheiro Luciano, que não sei se está assistindo, mas se ele estiver assistindo, ele vai confirmar, a gente tinha feito um plano de ataque por uma fachada da obra, né? Das instalações enterradas. Só que aí, de acordo com os dias passando, a gente viu que, na verdade, era exatamente a zona por onde a equipe de obra decidiu montar ou fazer a parte de montagem da estrutura metálica. Então, assim, antes da gente chegar na obra, provavelmente dito, a gente já tinha um panorama e já sabia que a gente não poderia começar por ali. Então, foi uma ferramenta que desde o início ajudou. Com o passar do tempo, a gente teve também a parte bem importante de registro, assim, como a gente tem essas fotos desde o início da obra, a gente viu que ao longo de toda a obra ela foi super importante. Então, qualquer tipo de informação que a gente precisasse, a gente poderia buscar o histórico dela. E um ponto importante que até faz uns 2, 3 meses, não faz muito tempo, que a gente precisou de uma informação que não era nem da nossa obra. Como o loteamento era muito novo, lá em Sinop, quando a gente começou, tinha só soja, né? O Marcos, que está aí na live, ele foi um dos primeiros a entrar lá e ele viu que só tinha soja. Então, o próprio loteamento evoluiu com a obra. Então, a gente tem registros de fotos de quando a infraestrutura do loteamento começou. Então, por exemplo, agora, nessa reta final que a gente está fazendo a obra do ginásio, a gente teve que fazer a interligação da rede pluvial do ginásio na rede do loteamento. Então, essa era uma informação que a gente não tinha segurança de que seguiram o projeto. Então, a loteadora tinha um projeto, mas a gente não tinha 100% de confiança que a gente podia seguir. Mas a gente tinha as fotos. E, coincidentemente, a gente tinha fotos em lugares que dava para ver a infra que foi executada. Então, para o próprio loteamento, a gente conseguiu, depois, na obra do ginásio, tomar a decisão de por onde fazer, porque a gente tinha uma questão de inclinação bem crítica ali, a gente não tinha muita margem para errar. Então, a gente sabia onde é que o loteador tinha deixado a caixa, mais ou menos que altura, e isso nos ajudou, assim. E aí a gente vê uma economia real não só de tempo, né, mas de dinheiro também, porque mão de obra, hora homem, material que a gente ia precisar para ficar escavando e procurando. Então, isso agregou bastante, assim. Então, um dos principais pontos, cara, que eu vejo nessa parte mais prática também é a parte de instalações, cara, porque é um problema bem recorrente, assim, porque, ok, a gente tem projetos, a gente sempre tenta ao máximo seguir os projetos, mas, cara, a parte enterrada é muito delicada, né? Então, depois que tu enterra, ninguém mais sabe por onde passa, né? É difícil. A não ser que tenha Então, usado o constructinho, né? Aí tem exatamente, não, mas essa. é aí que tá. É aí que tá. Outro exemplo, esse bem recente também, a gente teve que fazer uma reparação na rede de gás, tá? Agora, no final da obra. Então, um ponto que a gente foi procurar e nos ajudou bastante foi justamente achar a tubulação de gás, que é uma tubulação que, assim, se tu for abrir buraco por buraco para tentar achar essa tubulação, cara, até porque a gente já tinha piso, tinha uma série de coisas em cima. Então, cara, ia ser um grande trabalho. E ao longo do projeto, cara, interessante que foi evoluindo, e até essa questão do BIM, cara, dos atrativos desse nosso projeto é que a gente tem todos os projetos em BIM, né? Então, isso foi super interessante. Então, ao longo da utilização do Constructim, a gente viu que a gente poderia potencializar o Constructim integrando ele com os nossos projetos em BIM.
Então, eu acho que nesse ponto vocês acertaram muito, assim, de já nascer com essa veia BIM, assim. Então, cara, eu acho que ele foi fundamental, assim. Então, o Constructing, para mim, ele combina muito com esse escopo de gerenciamento que a gente fez. Porque ele é bastante envolvido, principalmente com fiscalização, com registro e com essa troca de informação que a gente tem. Então, por exemplo, registro, cara, as fotos do Constructing 360, elas são muito mais fidedignas e muito mais claras do que qualquer RDO, qualquer relatório de obra, diário de obra que tu faça, né? Então, Sim, até nada mais... um ponto a salientar disso, né? Tô falando das fotos, só para não perder o gancho, que uma foto 360, ela é como se é a mesma coisa que eu estivesse tirando pelo menos ali 8 fotos, né, convencionais, sendo bem simplista, né? E vocês nessa obra aí, vocês tiraram mais de 12 mil fotos 360, né? Então, do início ao fim, vocês têm registro de mais de 12 mil ambientes em situações diferentes, né? E a gente está falando de uma obra aí que tem menos de 200 ambientes para ser capturado. Então, vocês têm ali uma quantidade absurda de registro, né, de todas as etapas. Muito legal Exatamente. salientar esse ponto. É uma pena que acho que a gente não pode mostrar aqui, mas até fica o conselho aí disso virar uma palestra, porque é super válido assim, mostrar na prática, é bem encantador assim, para os clientes que a gente teve e para fornecedores que foram lá na obra, e eu tive a oportunidade de mostrar para eles, cara, assim, um feedback bem legal, assim, se sentiram bem surpresos. Assim. Então, principalmente essa parte assim, de tu poder comparar o projeto com o executado assim, na mesma tela, dividindo tela, focando no mesmo ponto e tu conseguindo navegar pelo projeto no mesmo navegar pelo projeto ao mesmo tempo na obra, cara, isso torna assim um checklist de obra uma brincadeira de criança, assim, um jogo dos 7 erros, porque tu olha na direita como deveria estar executado, tu olha na esquerda como está executado. Então, cara, é super interessante. E também essa parte de Legal. fluxo de informação, assim, uh, a gente aumenta muito a transparência do projeto, assim, perante o cliente. Então, a gente teve um feedback, a gente teve uma comunicação legal com a construtora, principalmente na parte do checklist, que tu consegue registrar todos os apontamentos que a gente teve na parte da obra, tanto de qualidade quanto de divergência de execução. Isso também é bem legal, cara. Assim, como a gente consegue dar acesso ao cliente, a gente está constantemente sendo auditado. Assim, isso nos dá uma responsabilidade muito maior de conhecimento sobre a obra, porque, como tu falou, a gente tem 200 ambientes e o cliente, a qualquer hora do dia, ele pode abrir um desses 200 ambientes e verificar como é que está a obra. E pode ter certeza que ele vai te ligar e vai perguntar, cara, foi feito tal coisa? Tu vai dizer, cara, você tem que saber porque ele sabe a resposta. Ele te liga, te pergunta, mas ele sabe a resposta. E aumenta a tua responsabilidade. E essa transparência, cara, é importante porque tu tem uma comunicação muito mais objetiva. Então, por exemplo, tu perde um pouco daquela subjetividade de quem está na obra. Então, por exemplo, eu fazia parte do corpo técnico na obra para fazer esse gerenciamento, mas tanto o corpo técnico que estava aqui em Porto Alegre, cara, ele tinha total acesso à obra. Então, eles não dependiam de uma opinião minha sobre a obra. Ah, Guilherme, como é que está a obra? Tá bem, tá mal? Eles tinham diretamente isso. Assim. Isso foi bem legal, isso foi bem interessante. Uma interação maior, né, entre todos os stakeholders envolvidos, isso eu Não, com saliento certeza. muito, Com certeza. porque hoje um dos principais problemas que a gente tem em diversos projetos, né, nos estudos assim que a gente fez com clientes e perguntando, cara, diversos problemas eles surgem dessa dificuldade de comunicação, mas de comunicação assertiva mesmo, né? Isso que a gente busca trazer. A comunicação ela ser assertiva porque ela está sendo em cima de uma imagem do que tá sendo realizado ali, acompanhado diariamente. Então, tu traz uma assertividade maior na comunicação e aí justamente a transparência de poder ser para todo mundo esse fluxo de comunicação também. Claro, eu super concordo até. A gente teve um caso bem positivo com a arquitetura, sabe? A arquitetura foi um dos stakeholders aí que atuou bastante no Constructing. Então, como a arquitetura tem uma visão muito mais completa do projeto, né? E eles conseguiram apontar bastante coisa, assim, antecipar bastante coisa. Então, isso é super importante que tu falaste. Então, todo mundo tem acesso à obra. Então, óbvio, dentro do bom senso, isso é muito bom,
porque tu aumenta os olhos que estão ali sobre o problema, então tu consegue antecipar várias coisas. Então, como eu falei no início, assim, como a gente pegou o escopo completo, a gente conseguiu garantir que tanto o coordenador dos projetos quanto o pessoal lá do escritório do compatibilizador, por exemplo, a gente conseguiu garantir que eles fizessem o uso dessa plataforma, né? Então, isso é super interessante. E essa integração que tu falou é exatamente isso. Esse fluxo de informação ele é muito importante. Então, por exemplo, não adianta tu ter uma plataforma como o Constructim para um utilizador, para o gerente da obra usar ou para um projetista usar. É muito legal o que a gente fez, porque a gente tinha no mesmo site, a gente tinha a gerenciadora, o pessoal da compatibilização, o pessoal de projetos, todos os projetistas tinham acesso, o pessoal da construtora, o cliente. Então todo mundo tinha acesso à plataforma. E isso foi bem legal, bem completo, assim. Tu conseguiu botar vários olhos ali dentro para um problema, porque, enfim, a gente é humano, né? A gente não consegue antecipar tudo, mas na medida do possível essa integração foi bem válida, assim. Acho Que legal, que super legal, cara. legal. Acho que comenta um pouco também sobre o que é essa obra, assim, para o pessoal entender, porque foi uma obra bem complexa, né? Com várias tecnologias também, tu tem lá pré-fabricado, tu tem tipos diferentes de vedação, com EPS, tu tem steel frame, cara, uma obra bem tecnológica que foi executada num tempo recorde, assim, e os escritórios, né, que estavam envolvidos, a maioria estava a milhares, assim, 3.000 quilômetros de distância, não sei quantos quilômetros é Sinop de Porto É Alegre, mas demais, eu te diria que é demais. alguma de avião já demora, né? Então, explica um pouco sobre esse projeto em si, sobre as tecnologias utilizadas, construtivas, também que eu achei muito interessante, e Aham. essa relação de distância, esse uso de tecnologia construtiva, e no fim tudo deu certo e foi executado no tempo. Cara, muito legal, muito legal. Fala um pouco pra gente sobre isso. Não, perfeito, assim, eu acho que essa é uma obra super representativa, assim, justamente por isso que para mim, ela é um case nacional, assim, em termos de execução e de planejamento e tudo, porque, como tu falaste, ela é uma obra que foi desenhada para ser simples porque ela é complexa. Então, porque o ambiente dela, o contexto dela é complexo. Então, assim, a gente teve um start da parte de projetos em janeiro de 2019 para o início das aulas em fevereiro de 2020. Ou seja, a gente tem um colégio de 6.600 metros quadrados que tinha um ano para não ser só feito, mas um ano para ser projetado e ser feito. Então, todo tipo de tecnologia possível e imaginável, a gente precisaria contar com ela para entregar nesse prazo. Então, nesse sentido, nasceu a ideia dos projetos em BIM, né? O que nos ajudou bastante a reduzir o tempo de compatibilização, né? Porque se a gente tivesse projetos em CAD, fosse ainda modelar eles para compatibilizar eles de uma maneira mais completa, demoraria muito tempo. Então, começou daí essa parte. Então, o tempo é uma coisa muito importante. O tempo e a localidade tornam esse projeto complexo. Então, a cidade de Sinop não é uma cidade grande ainda, ela tem cerca de 160 mil habitantes. Então, é uma cidade assim que a gente viu na qual a logística ela foi bem complicada, assim, né? Para tu conseguir uma luminária específica, tu pedir de São Paulo ou de Cuiabá. Então, a coisa mais próxima que tu precisa está a 500 quilômetros de distância. Então, por isso que tudo que a gente conseguisse pré-fabricar e entregar na obra pronto para execução, assim, nos ajudaria bastante. Então, a gente teve o projeto estrutural da Simon, que previu toda a parte de estrutural. Então, foi toda a estrutura toda do colégio ela é pré-fabricada. Então, junto com isso veio uma questão que eu já vou entrar numa próxima ferramenta que a gente usou, porque a gente tinha vários vãos que eram delimitados só por estrutura. Então, por exemplo, a gente chegou num ponto que, por exemplo, a gente precisaria antecipar a fabricação das esquadrias. Então, a gente precisaria verificar os vãos, só que o produtor de esquadrias, ele é daqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente não teria tempo hábil de mandar um representante para Sinop para ele medir os vãos, porque eram vãos estruturais, ou seja, eles estavam prontos. Não teria como adaptar a estrutura, não teria como descascar um pilar, ou não seria recomendado descascar um pilar para botar uma esquadria.
Então aí a gente contratou a Raise, que é do grupo Simon também, para fazer a nuvem de pontos. Então foi uma tecnologia que também nos ajudou a ganhar bons dias aí, porque eles fizeram todo o escaneamento da nuvem de pontos e conseguiu passar um relatório em PDF para o fornecedor. Então ele tinha Que toda a legal. obra pré-fabricada executada, ou seja, ele tinha as medidas muito precisas, milimetricamente precisas do que foi efetivamente executado, para já mandar as esquadrias 100% no tamanho certo. Então isso nos ajudou a ganhar bastante tempo. Outra coisa que não estava previsto, mas a gente acabou implementando nessa obra é a alvenaria de vedação de EPS, né? Que é com iForms, que é um fornecedor local lá de Sinop. Então, para quem não conhece, são formas em EPS, que é tipo um isopor, e aí tu faz essas formas, ou seja, elas servem mais ou menos como tijolos, depois tu arma e concreta por dentro. Então, é um sistema que se mostrou mais rápido para execução. Então, essa foi outra ferramenta, um sistema construtivo interessante que a gente usou. Além disso, a gente teve o Constructing, que foi super, super importante, que, enfim, ajudou a gente a antecipar e a se comunicar de rápido. Na parte de projetos, a gente teve mais ou menos como Constructing o BeamWeb, que é a ferramenta da Projeta BIM para compatibilização de projetos. Então, esse fluxo de informação se deu de uma maneira bem mais objetiva também na parte de projetos. Então, lá desde os projetos a gente já tem uma ferramenta inovadora. E foi basicamente isso. Depois, em obra, a gente tentou sempre encurtar ao máximo de prazo que a gente conseguiu e tudo que a gente pôde antecipar, a gente antecipou. A gente teve, então, um período até a metade do ano passado, então, de projeto. E ali, como tu falaste, a gente começou ali em junho, julho, a terraplenagem. Então, a gente basicamente teve 8 meses para fazer. Então, foi um tempo super curto, assim, desde o início da terraplenagem até a entrega do serviço. Então, foi bem desafiador, assim. Eu acho que a gente foi bem intenso, na verdade, e a gente precisou, assim, essa palavra é mágica, né, que tu falaste, informação. Então, a gente precisava de um fluxo de informação constante e objetivo, assim, sem muito meias palavras, sem muita coisa subentendida ou mal entendida. Então, dentro desse Legal. contexto, eu acho que essa foi uma obra bem legal, uma obra que a gente conseguiu também levar, não só ter os projetos em BIM, mas levar eles para a obra, assim, foi importante de colocar alguém do escritório da Projeta BIM em obra para que a gente conseguisse também levar para a obra o BIM. Então, aí entra um pouco naquele meu objetivo que eu falei no início, de juntar um pouco esses mundos, sabe? Não adianta a gente trabalhar tanto o BIM na parte de projetos, na parte acadêmica, se efetivamente ele não chega na obra. Sim. Então, a gente conseguiu, como o nosso escopo foi completo nesse case, a gente conseguiu garantir que o BIM chegasse lá. Então, cara, pra gente da obra, a gente ganhou muito tempo nessas coisinhas, assim, de como é que quantitativo, quantificar a coisa para contratação. Com o BIM a gente tirava super rápido, ou a parte de medição foi bem importante também. Então, os fornecedores apresentavam uma área executada e a gente contrabalanceava com o que a gente media no modelo. Então, a gente tinha esse modelo atualizado no canteiro. E no Constructing, o que a Que gente legal. percebeu, além dessa comunicação com o escritório, a gente também teve um ganho bem importante no dia a dia, sabe? Porque, por exemplo, a gente frequenta, por exemplo, esses quase 200 ambientes. Então, por exemplo, Uhum. eu posso não saber o que eu vou precisar olhar durante o dia inteiro. Mas como no início do dia eu fiz toda essa varredura, a qualquer momento do dia eu posso visitar, em questão de segundos, qualquer um desses ambientes. Então, isso nos deu uma Exato. agilidade bem rápida, assim. Por exemplo, cara, tu imagina, tu percorre toda a obra e aí no final tu volta pro teu escritório e aí te pergunta assim, cara, tu viu se tal espelho tá instalado? Putz, não olhei. Aí tu vai ter que voltar até aquele ambiente. Não, na verdade não, porque tu já fez a varredura de tudo. Sim. Um ponto, um efeito colateral bom nesse caso é que a gente se força a entrar em todos os ambientes. Então, cara, por vezes tu não esperava ir num lugar ou não estava programado para tu ir lá, mas tu tem que ir por causa do Constructing, para fazer a foto para ter o registro de lá. E chegando lá, tu te depara com alguma coisa, ou com alguma coisa que escapou, ou que precisa ser feita, ou alguma situação
meio crítica que está acontecendo na hora. Então é bem interessante isso para a gente de obra também, que a gente se força a entrar em tudo que é lugar, assim, todos os Sim, dias. É bem até seria interessante. interessante tu comentar uma coisa, Konzen, que eu falo muito, né? Porque a Constructinha é uma ferramenta nova, né? Então nenhuma construtora está habituada a ter esse processo diário de fazer captação. Então é uma coisa que tem que Ah, se habituar, né? Como é que foi para ti lá essa questão habitual de estar fazendo fotos da obra, só que ao mesmo tempo que tu está fazendo fotos, tu está dando uma circulada. Então, como é que é essa relação de uma coisa que eu nunca fiz, vou começar a fazer agora, isso vai me tomar tempo ou não? Como que foi esse gerenciamento de tempo? Ah, estou perdendo tempo fazendo fotos ou não? Estou ganhando porque toda a equipe tá fazendo, ou estou ganhando porque eu já estou visitando, né, realmente todos os ambientes da obra, sim. já estou fazendo minha visita diária. Como é que foi isso para ti? Quais os horários que tu fazia isso? Como é que funcionava? Ah, não, perfeito. É uma ótima pergunta, assim. Como foi uma obra muito rápida, a gente teve muito pouco tempo de se questionar as coisas, assim. Então, a gente aprendeu grande parte das coisas na marra, assim. Então, das primeiras vezes que eu fiz as fotos, algumas deram errado, algumas saíram ruins, mas a gente não tinha muito tempo para se perguntar, né? A gente tinha que baixar a cabeça e fazer. Então, no início a gente estava em dois, então a gente se dividia, cada um fazendo um dia, eu e Felipe. Então isso nos tirava um pouco da sobrecarga, porque realmente quando tu tem 150 ambientes, é uma coisa que te toma tempo. Então, tu vai ter certamente uma hora e pouco do teu dia que vai ser para tirar essas fotos. E normalmente o que acontece é que tu não consegue começar e terminar elas ininterruptamente. Então, sempre no meio do caminho vai ter alguém que vai te chamar, vai ter alguma tarefa urgente que tu vai ter que destinar um pouco de atenção. Então, sempre vai ter um pouco de desvio. Então, o tempo nunca é exatamente o mesmo. Então, isso é um ponto importante que até a gente acabou se policiando depois, é trazer a rotina do Constructim para a primeira coisa do dia. Porque, como a gente tinha muita atividade, em vários momentos a gente deixou o Constructim para a última coisa do dia. Então, por exemplo, em Sinop, o sol se põe muito cedo. Então, ali pelas 5h30, 5 horas, a gente quase já não tem sol. Então, a visibilidade de fotos ela fica muito ruim. Então, por vezes, a gente deixava para fazer no final do dia, ali pelas 4, só que aconteciam outras coisas, a gente acabava postergando um pouco e quando a gente via as fotos já ficavam quase no escuro. Então já não fazia mais sentido. Então a gente precisou, e isso foi uma lição aprendida, se policiar a fazer isso como a primeira coisa do dia. Ou seja, chegar no canteiro de obras, entrar no container e antes de olhar e-mail, antes de fazer qualquer coisa, assim, antes do pessoal começar a trabalhar, então ali, logo antes das 7 horas da manhã, botar o capacete, botar a câmera, então a primeira coisa, faz todas as fotos. Faz todas as fotos e aí depois toca o teu dia. Porque se for deixar para depois, como é uma obra muito intensa e que tem muitas frentes ao mesmo tempo, é muito fácil assim tu acabar desvirtuando e não concluir. Mas esse é um ponto, é um dos pontos mais importantes assim. Se eu precisasse listar dois pontos importantes com relação à tomada de fotos. Assim. Primeiro, essa disciplina, que o pessoal da obra precisa entender a importância do Constructim e a importância desse registro. Então, por exemplo, tu não pode pensar que tu só vai tirar foto em pontos onde tu acha que são relevantes ou em pontos que tu acha que teve algum avanço. Na verdade, tu tem que tirar foto independente se avançou ou se não avançou. Porque tu não sabe o que a pessoa que daqui a 2, 3 meses for olhar aquela foto vai estar procurando. Então, o que hoje é importante para ti pode não ser para essa pessoa. Então, tem que garantir que os pontos estejam sempre completos. Assim. Toma tempo, mas o custo-benefício ele é muito positivo no final das contas. E outra coisa importante antes de tu começar a tomada de pontos, é tu estudar em que pontos tu vai colocar na tua planta para fazer essas tomadas. Isso é super importante porque é aconselhável, pelo menos eu aconselho, a tu usar a mesma planta ao longo de todo o projeto. Para que tu tenha justamente esse acompanhamento diário, assim, para que tu não precise ficar pulando de planta em planta. Então, isso a gente aprendeu como? A gente começou com uma planta mais genérica, ou seja, a gente tinha cerca de, sei lá, 80, 90 pontos. Então, a gente não precisava ter um ponto por ambiente, porque a gente não tinha alvenaria, a gente não tinha nada. Então, não era pertinente a gente ter um ponto por ambiente, mas como a gente começou a fazer as alvenarias, os acabamentos, os ambientes começaram a ficar invisíveis. A gente precisou de mais pontos para algumas áreas que estavam com pontos cegos.
Então, a partir desse momento, a gente refez uma planta, fez uma planta mais detalhada, mas eu aconselho que se faça o mínimo de alterações possíveis para que tu consiga ter esse histórico inteiro. Então, por exemplo, nesse caso, tem uma planta que a gente tem acompanhamento desde o início da obra até uma data X, e a partir dessa data X a gente tem um acompanhamento mais minucioso, eu diria, mais refinado em cada ambiente a partir daquela data. Então, esses são os dois pontos bem importantes, assim, práticos, assim, para quem for tirar foto. Sim, sim. Pensa em mapear bem esses pontos antes de começar a fazer, para não perder tempo. E, cara, disciplina, muita disciplina, assim. Regrar em algum momento do dia que tu tem que fazer aquilo. Legal. Pô, Konzen, tem até uma funcionalidade nova que a gente lançou devido ao uso de vocês, que foi a substituição das plantas. Que agora Sim. tu pode, por exemplo, começar com uma planta de estrutura, porque faz sentido na Claro, base, claro. no início da captação, e depois tu substituir e permanecer com aqueles mesmos pontos, né? E fazer só as adequações para uma planta arquitetônica, por exemplo, que vocês começaram a utilizar faz bastante tempo, e aí depois, Sim, quando vocês fizeram essa substituição, ainda não tinha. Mas é uma coisa que é importante ressaltar, né? Porque ao longo da obra tu tem diferentes pontos de tomada de imagem, né? E a obra claro. vai evoluindo. Então a gente Claro, isso desenvolveu isso até para que evolua junto, né? Para que o projeto claro, consiga claro. evoluir junto. Isso faz super sentido, né? Porque, por exemplo, se tu começa numa terraplenagem, não tem por que tu ter um ponto no terceiro pavimento ou no segundo pavimento. Então, se de um ponto tu já consegue olhar a obra inteira, tu pode ter um número reduzido de pontos, mas aquele ponto, obviamente, ele vai evoluir. Daqui a pouco ali vão ter paredes, daqui a pouco. Então, é super, super válida enfim, essa ferramenta de substituir a planta. E o Sim, que eu teria mais para ressaltar nessa parte final, agora que a gente tem mais usado, é a ferramenta do checklist, assim, dos apontamentos, que tem sido bastante importantes para a gente. Assim. Então, agora no final da obra, assim como tu tem no BIM na parte de projetos, na ferramenta da Projeta BIM, tu tem o registro das informações lá. No Constructim, tu tem todo o histórico e o acompanhamento dos apontamentos com esse checklist. Então, tu consegue pontificar numa imagem onde é que tem o problema. Aquele problema ele fica registrado numa lista que tu pode exportar em Excel depois. E além disso, tu tem um registro de conversas, né, como se fosse um chat. E aquilo ali fica registrado, né, e serve como documento para tomada de decisão. Então, isso agiliza, né? Como a gente já tem visto há muito tempo na Projeta BIM, que a gente se perde muitas vezes na troca de e-mail, é muita troca de e-mail, no final tu tem que buscar e-mail, tu focar e centralizar numa ferramenta para organizar e para registrar essas tomadas de decisão é super importante. E, cara, uma coisa que eu lembrei agora, que acho que a gente não comentou e que é super legal, super importante, eu, se fosse projetista, eu teria muito interesse em olhar o Constructim, por quê? Porque, assim, a gente sabe, né, que grande parte das vezes os projetistas, eles não se dão o luxo de pisar muito na obra e ver o que o projeto deles virou, né? Então, eu como projetista, eu acharia super interessante de ter esse feedback, de ver como o pessoal da obra interpretou o meu projeto e como eles têm acesso a uma coisa que não exige, por exemplo, tu não precisa pegar um avião e ir para Sinop, porque isso é muito caro. Então, tu consegue acessar todos os pontos da obra e verificar, cara, como é que foi o meu projeto. Porque algumas vezes, cara, o cara sempre ele projeta de um jeito, ele pensa a obra de um jeito e, cara, ele pode otimizar muito o projeto dele dependendo de como as pessoas executam, né? Porque na obra a gente tem um mundo de interpretação que muitas vezes é completamente diferente do que pensa o projetista. Então, isso é interessante, né? Isso é super válido. Eu acho que isso agrega muito valor para o projetista. Se eu fosse um projetista, eu tomaria bastante utilização dessa ferramenta para ver o que o pessoal realmente está fazendo da tua obra, né? Que é o teu projeto. exato. A gente comenta isso bastante com as construtoras que estão usando, que é, coloquem ali dentro, né, as pessoas que desenvolveram esse projeto, as pessoas que estavam antes da etapa da obra, né? Porque aí normalmente tu tem uma desconexão, né? Eu tenho o pré-obra, que é o projeto, né? Todo esse desenvolvimento e normalmente isso é bem desconectado, né? Durante o período da execução da obra. Pô, encara esses caras, coloca eles para dentro e coloca eles para olharem a obra, né? À medida que eles quiserem, para que eles possam também aprender. A obra é um ambiente de aprendizado também, né? Não, perfeito. Eu acho super importante isso. Assim, eu acho que esse é um dos grandes caminhos e um dos grandes pontos a serem verificados agora e aprimorados assim, pela engenharia civil, é de, cara, juntar esses mundos, assim, juntar o mundo de projeto, o mundo de obra,
o mundo de fiscalização, o mundo de execução, o mundo acadêmico, porque a gente tem grandes mentes aí em cada um desses ramos super, cara, cabeças geniais, assim, mas eu noto muito pouca interação, né, cara? Muito pouca. E sendo que se esses mundos se conectassem, se tangenciassem um pouquinho, pelo menos, cara, tem uma troca de experiência muito grande, assim. Então a gente vê na parte acadêmica o pessoal falando de 6D, 7D, com BIM, assim, muito avançado, sem que isso se reflita necessariamente na parte de projetos, e ainda mais passando por uma peneira e deixando de ir para a obra. Então, um dos principais interessados nesses ganhos do BIM é a obra. Então, é um pouco desconexo isso, e eu acho que com ferramentas como o Constructeam, como o ConstruFlow agora, que está surgindo, que eu acho que tem tudo para agregar bastante nesse sentido, eu acho que a gente vai passar por um momento bem interessante na engenharia civil, cara. Eu acho que pessoas que se adequam a isso e que passam a entender, elas acabam se contaminando de uma maneira boa, né? Então, isso acaba sendo bem legal. Assim, a gente teve uma experiência legal com a construtora, assim, que a gente trabalhou. Acho que até a Bruna e o Luciano estão olhando aí a live, eles não vão deixar eu mentir. Que, cara, a gente. São pessoas da obra que não tiveram muito contato com o BIM até então. E que, cara, a gente conseguiu exemplificar e mostrar para eles que é um mundo que vale a pena investir um pouco de tempo, que pode nos ajudar e que, cara, pode ser muito mais prático do que 150 plantas para tu procurar. Uma coisa que muitas vezes em 5 minutos tu abre um modelo no Navisworks ou no Revit e, ó, a Bruna comentou aí, ótima ferramenta, viu? Não tô mentindo aí, ó. E, cara, a gente, isso se mostrou uma coisa bem prática, assim, pô, abre o modelo e olha. Então, assim, a gente teve por Sinop, assim, a gente teve vários projetistas, vários fornecedores, executores que não tinham necessariamente uma familiaridade com projetos, sabe? Então, não foi raro, assim, às vezes que um projetista não sabe interpretar uma planta. Isso não tem problema, porque no nicho dele, no ambiente dele de Sinop, isso é super ok, isso é super aceitável. Mas a obra de Sinop, a obra do Marista em Sinop, ela exigiu um padrão que não era tão compatível com esse tipo de visão do executor. Então, através da construtora, a gente conseguiu ir com o BIM, com o modelo, tu consegue mostrar de uma maneira muito mais objetiva. Então, por exemplo, tu mostra uma planta para o executor e ele olha, cara, ele fica a noite inteira quebrando a cabeça. Tu mostra o modelo para ele, a gente viu em alguns casos, por exemplo, o executor do gesso. Cara, tu mostra o modelo para ele e diz, putz, mas é isso que tu queria dizer? Ah, não, isso aí eu sei fazer. Bom, então, cara, então é isso aí. Entendeu? Sim. Consegue reduzir bastante o ruído de informação. Então, acho que foi super interessante. Interessante mesmo, assim. É muito legal, Contaminar, né? assim. É muito legal isso e tornar isso mais acessível, como vocês fizeram, também é genial. Normalmente tem essa desconexão, né, do BIM ele ser usado para compatibilização, ser usado simplesmente para modelagem, né, e ser desconexo da obra. Mas enfim, existem que as tecnologias elas estão aí para agregar, né, no nosso mundo, a gente entender que a gente tem que estar cada vez mais conectado, né, para executar as coisas cada vez com mais excelência. Né? A gente tem muitos especialistas, né, dentro de uma obra e normalmente quem está tomando decisão é uma ou duas pessoas. Então vamos juntar todo mundo dentro do mesmo canal, dentro do mesmo globo, vamos fazer com que as pessoas se conversem, porque afinal a gente está lidando com obra que tem um alto valor agregado, né, e é um investimento alto normalmente das pessoas que estão construindo e merece toda a atenção do mundo. A gente precisa, né, construir melhor, a gente precisa ter obras mais sustentáveis, ter obras com projetos melhores desenvolvidos, obra com a execução mais bem alinhada. Então, acho que esse caminho, né, de evolução, tecnologia, conexão, tá todo mundo entendendo. Ninguém é obrigado a entrar, né, e se formar em engenharia está sabendo como executar uma obra, e isso não acontece, né, não existe. Tu vai conquistando isso com experiência, mas se tu tiver tecnologia e poder conectar as pessoas certas para te ajudar a construir aquilo de maneira colaborativa, olha, os ganhos são exponencialmente maiores, né? Então, acho que Exatamente isso. ferramentas que vêm aí para trabalhar de forma colaborativa, cara, é o futuro e não tem muito como fugir disso.
E aí, tanto o Constructim quanto o próprio BIM são ferramentas totalmente colaborativas, como o ConstruFlow aí na parte de gerenciamento dos issues de projetos, né? Envolvendo todo mundo. Isso, cara, é tendência e as construtoras que não estão conseguindo enxergar isso, né, Claro. vão começar a ter dificuldades aí nos próximos anos. Então, acho que isso é um caminho meio sem volta, né? Claro, não, perfeito. Eu acho que é super válido, porque assim, tecnologia a gente tem, não é por falta de tecnologia. Pessoas qualificadas a gente tem, projetos a gente tem. Então, cara, é simplesmente uma questão de da gente envolver tudo isso. E não vejo, assim, sinceramente, uma necessidade da gente obrigar as pessoas a isso. A gente consegue mostrando e divulgando esse tipo de ferramenta da maneira prática, quão simples isso é e quão mais simples é do que elas estão acostumadas, assim, porque essas pessoas realmente vão usar esse tipo de ferramenta. Primeiro, se elas forem obrigadas, o que não é tão, enfim, ok, mas não, eu não acredito sendo o ideal. E tu mostrar que realmente na prática é pro bem delas, assim, elas é uma economia de tempo para elas. Porque esse mundo de tecnologia ele parece muito complicado, ele parece muito difícil de acessar. Mas, cara, nada como, sei lá, alguém que senta do teu lado, cara, tu clica aqui e pronto, vai lá, tá aberto, assim. Sim. E isso, e é tu mostrar o valor agregado para a pessoa, assim. Então, por exemplo, a gente teve o BIM um aceite muito legal, assim, por parte da construtora, sabe? Eles resistiram muito pouco, assim, a partir do momento que a gente conseguiu realmente mostrar para eles o valor daquele modelo, que era uma coisa completa, que era uma coisa que podia tempo no dia deles, ajudar eles, salvar, porque foi uma obra que a gente não teve tempo de executar as coisas duas vezes. Então, a gente precisaria, na maior parte das coisas, executar uma vez só. Então, o modelo ele é um jeito muito transparente de passar a informação lá do projetista, que fez isso lá no escritório dele, no ar-condicionado, em Porto Alegre, para o cara ali da obra que não sabe ler, que não sabe escrever, que só sabe o que é para ele. Então, tu mostra uma imagem para ele e tu trazer essa informação de uma maneira transparente e mostrando para os agentes, para os stakeholders que desse jeito as coisas são melhores, as coisas funcionam melhor, as coisas são mais práticas. E é importante também a gente ter a humildade de ouvir dessas partes como a gente pode melhorar as ferramentas. Porque isso eu acho que a gente ainda não tem, porque como a gente não leva o BIM muito para a obra, a gente tem muito pouco feedback da obra sobre o BIM. Então, eu quero agradecer ao pessoal da obra que teve a paciência aí, o Luciano, a Bruna, de aceitar esse conceito BIM e de nos passar vários feedbacks, assim, vários insights de como a gente pode melhorar, porque a gente tem que ter um modelo e a gente precisa de um modelo que também converse com a parte um pouco mais gráfica. Então, a gente, além de ter só o modelo em si, a gente precisa também ter um link com algumas plantas, por enquanto. Por enquanto que a gente não tem como transmitir o modelo diretamente para o executor, ter pelo menos um link de como a gente pode imprimir aquilo de uma maneira técnica, não só uma imagem. Então, alguns insights como esse nos foram passados pela construtora e eu acho que a partir daí a gente consegue voltar na cadeia, ou seja, a gente conseguiu trazer o BIM do projeto para a obra e agora a gente tem que dar o feedback da obra para os projetos para no próximo, como a gente já tem todo esse tipo de registro, tanto pelo BIM Web, tanto pelo Constructim, a gente tem muito registro do que foi executado. Então a gente consegue ter um banco de dados bem legal para dar esse feedback, pegar esse projeto inteiro e conversar com o pessoal da obra e evoluir para a próxima. Então, acho que tem um caminho bem legal a ser criado e eu espero que essa obra do Marista seja uma das primeiras aí que tem essa tecnologia tão avançada e tão integrada no processo como um todo. Que legal, tu tocou num assunto bem bacana agora, né? Que tu falou, pô, o projeto começou a ser desenvolvido no BIM Web, né? Que foi feita a compatibilização de projetos. Aí depois ele foi executado e foi utilizado o Constructim. E aí tu tinha informação desde lá do BIM Web, que agora virou ConstruFlow, né? Desde o ConstruFlow, tu tem informação sobre as partes compatibilizadas e erros e acertos daquilo ali. E como tu tem informação agora do Constructim também, né? Então, o que que tu leva, né, de uma obra? Bom, eu levo a experiência do Guilherme Cohen, eu levo a experiência de todo mundo, de toda a empresa que estava envolvida.
Mas não só isso, tu leva isso de forma tangível também, né? Tu leva Não, com certeza. E a gente tem visto. isso através dos apontamentos, através de tudo que está ali, para poder ser reportado e vocês analisarem isso na hora de começar outra obra. Acho que é muito Não, legal. com certeza. Isso é super, super, super legal, porque, como a gente tem visto, né, com o Google, com a Amazon, dados é uma coisa muito importante, né? Banco de dados, rastreabilidade das coisas é super importante. Então, agora, no final da obra, que a gente consegue ter uma visão mais macro do todo, tu consegue acompanhar um problema desde um briefing que a gente teve, que não foi bem resolvido, isso passa para o projeto, isso passa do projeto para a execução. Então a gente tem toda essa linha a gente tem mapeada e registrada por essas ferramentas que a gente usou nessa obra. Então essa documentação é muito importante, porque, cara, a gente tem 3.000, 4.000 e-mails trocados e a gente não tem como revisar isso. Agora, com o ConstruFlow, o BeamWeb e o Constructeam, enfim, e há algumas atas que a gente tem de reunião, algumas conversas, consegue ter um mapeamento de um problema e identificar a origem dele. Então, todo problema na obra tem uma origem. Ele pode ser uma origem de execução, mas o que a gente tem visto é que algumas vezes esses problemas eles são simplesmente por uma falta de troca de informação e um resíduo de comunicação, um ruído de informação que tu vai mapeando o caminho inverso, vai para o Constructing, volta para o BeamWeb, e quando vê, tu cai numa reunião lá que todo mundo se absteve da responsabilidade de tomar uma decisão, ninguém falou nada, se tocou para frente mesmo assim, do projeto refletiu na execução enfim, isso agregou um retrabalho. Então, esse banco de dados é super importante, né? Esse registro, por isso quando eu falei da parte de gerenciamento, um dos pilares que eu acho super importante é o registro. Então, a gente tem essa troca de informação, registro e a fiscalização. Então, esse registro, ele é fundamental. Então, como tu falou, eu não sei quanto, mas a gente tem uns 15 gigas aí de fotos no Constructing, mais alguns bons gigas na parte de apontamentos de projeto. E agora a gente consegue compilar tudo isso e fazer um super feedback, né? Um super lições aprendidas para todo mundo que participou desse case, né? Exato, muito legal, muito legal. Uma coisa muito boa é mensurar, né, todos esses erros agora também, pô, erros e acertos, né, que eu digo. Pô, Claro. se foi identificado um erro lá na compatibilização de projetos, o que isso poderia estar gerando de custo aqui qual o save que foi dado nesse erro identificado aqui, né? E aí também na Não, parte de obra, né? O que eu ganhei por eu identificar, né? Que nem tu falou no início, que eu não poderia começar a montagem por ali porque eles estavam montando a estrutura metálica, ou que eu cheguei na obra e fui mais assertivo e perdi menos tempo analisando diversas coisas, ou que eu consegui identificar um problema, ou que não, um parceiro meu que estava à distância identificou um problema e me deu ali, né, um benefício de alguns dias, ou me deu um benefício de alguns R$ 1.000 poupados por não ter gerado uma falha de execução, ou por eu claro. ter visto uma coisa antes, né? Acho que isso é Não, bem legal sim, retratar, né? claro, isso tu acentua muito mais por ser uma obra longe. Então, por exemplo, tu tem um custo intrínseco para cada trabalho, principalmente como a gente teve muita mão de obra de fora, é que as pessoas vão lá para executar o serviço. Então, por exemplo, quando as pessoas contratadas de outros estados para Sinop, elas vão e esperam que as frentes delas estejam prontas para elas atuarem. Então, a ideia delas é descer do avião, chegar na obra e executar. Só que algumas vezes a gente sabe que a frente não está pronta ainda. Então, um ponto interessante, e aí tem uma economia de custos bem grande, assim, daqui a pouco tu segura por uma semana o deslocamento de alguém. Então, essa semana que a pessoa passaria sob custas da construtora ou do marista em obra, porque ela estaria lá sem frente para atuar, tu economiza, porque não, eu olhei na foto de hoje do Constructing e, cara, eu ia pintar aquela parede, mas aquela parede não está nem levantada, então eu não preciso ir para Sinop ainda. Então, verificar uma frente antes de tu começar é super importante. E para o cliente, eu acho que isso é bem, bem válido também, porque diferentemente de uma obra aqui em Porto Alegre, o cliente não consegue pegar um carro e dar uma olhada como está a obra. Então, esse deslocamento ele é muito caro também. Então, por exemplo, o Marista tinha uma série de serviços complementares que necessitavam de uma certa infra para serem executados. Então, eles precisavam garantir
que tinha um nível já de execução para liberar um serviço, porque senão manter uma pessoa alocada num hotel, comendo em Sinop, é muito caro. Então, encurtar o tempo que as pessoas estão lá foi bem importante. E dar essa visão da obra, nada melhor do que com as fotos em 360. Que legal, que legal. Pô, muito bom essa conversa que a gente está tendo aqui. Eu acho que a gente pode, inclusive, marcar de fazer realmente um webinar aí que a gente possa compartilhar a tela do computador e mostrar um pouco com detalhes como foi, chamar outras pessoas envolvidas na obra também para comentar Perfeito. esse case aí. Vamos marcar e vamos deixar marcadinho e mandar convite para todo mundo pelo Instagram e por e-mail também. Então, Te bora. agradecer, Guilherme, por esse feedback que tu está dando ao vivo aí para todo mundo do Constructim, por essa troca de ideias que a gente está tendo. Acho que é muito importante a gente poder compartilhar, né, com os nossos seguidores e tu com os teus também aí, como o Constructim está sendo usado nas obras, né, e como isso está beneficiando, né, tanto o cliente, mas não só o cliente, toda a cadeia, né. Eu falo, o Constructim não é um produto para uma empresa, né, o Uhum. Constructim é um produto para a obra, é um produto para que todo mundo se beneficie, né, desde os projetistas até quem vai utilizar aquele edifício depois, que vai ter acesso também a essas fotos, né, para possíveis manutenções no futuro. Então, Com te certeza. agradecer aí pela participação e vamos marcar outra, né? Vamos marcar outra, e aí um modelo diferente de apresentação, mostrando um pouco do sistema e como que a gente desenvolveu isso e como que vocês utilizaram todas as funcionalidades ali do Constructim. Não, Muito perfeito. Eu que agradeço a obrigado, oportunidade. É muito sempre bom obrigado com falar com o pessoal. Acho que a gente teve um fluxo bem interessante de pessoas aí, uma média bem boa de público e espero que a gente consiga, cara, levar isso para mais pessoas aí, para que a gente consiga realmente criar cadeias mais integradas aí, mais transparentes, mais objetivas e que é exatamente isso, criar ambientes assim, não focos assim, tem uma empresa que trabalha com muita tecnologia, mas a gente precisa de cases, a gente precisa de ambientes inteiros, de projetos inteiros que trabalhem, porque é aí que a gente vê o real valor do sistema integrado como um todo. E quando precisar aí, tô disponível. Pode me chamar. Pô, isso aí. Muito obrigado, Conzen, e deixar um boa noite aí para todo mundo. Eu vou deixar essa live salva no IGTV da Constructim para que todo mundo possa acessar. Quem perdeu o início pode acessar depois. E aí a gente consegue fazer com que mais pessoas tenham acesso também a essa conversa boa que a gente teve aqui. Tá bom? Valeu, Conzen. Um Perfeito. abraço, boa noite para todo mundo e até a próxima live. Feito, boa noite, Thales. Boa noite Boa aí. noite.